O nosso tema de hoje é domine a ansiedade, né? Por quê? Dominar no sentido, né, de gerenciar, de você estar no controle. Porque a gente vê, né, muito a questão da regulação emocional em relação a quem está no controle, né? Muitas vezes o nosso emocional é que está dominando, é que está no controle da nossa vida o tempo todo, e não você, de forma ativa. Então é isso que eu quero propor nesse encontro. Oi, mãe! Beijo, minha linda! Então é isso que eu quero propor nesse encontro, que você consiga assumir, né, de fato, a sua vida emocional, né, de uma forma mais ativa, intencional, consciente, né, de forma que você se assuma e consiga observar, né, quais são os desdobramentos da ansiedade em você, nos seus pensamentos, nas suas ações, nas suas reações, tá bom? Então, para quem não me conhece, é a primeira vez que está aqui, né? Eu sou a Rogéria Cruz, eu sou psicóloga, né? E eu tô com essa imersão raízes aí para mulheres. E hoje a nossa aula é sobre domine a sua ansiedade, domine a ansiedade. E para a gente começar, não tem como, né? A gente tem que falar do que é a ansiedade. A ansiedade, né? Ela já se tornou parte, infelizmente, né, do nosso contexto, da nossa sociedade, enfim, da forma que a gente vive a nossa vida. Por quê? Porque a aceleração e os estímulos, né, que a gente tem das redes sociais, da tecnologia, enfim, de tudo que acontece no mundo, acelera demais essa expectativa, né? A ansiedade é uma expectativa, é uma excitação em relação ao depois, ao futuro, ao que vai acontecer, né? E ela é muito necessária, sim. Ela não é nossa inimiga, né? A Thay falou, mal que te domina. É verdade, muitas vezes é assim. Mas ela. Oi, Monique, boa noite, querida, bem-vinda. E a ansiedade, ela não é necessariamente nossa inimiga. Por quê? Porque é um mecanismo, né, nosso, do nosso organismo de autopreservação. A ansiedade, ela é um acionador de uma sinalização de perigo. Ou seja, o nosso corpo precisa da energia que ela produz, da excitação que ela produz para que a gente fuja, para que a gente corra, para que a gente tenha combustível, né, no nosso sistema suficiente para lidar com a situação de perigo, para lidar com algo que esteja acontecendo. Então, ela naturalmente, ela é muito necessária. Aprendam isso, né? Não é sobre ela ser ruim, né? É sobre a gente saber qual é o lugar dela e conseguir dominar, gerenciar ela de forma saudável. Eu quero deixar claro aqui que a ansiedade, ela não é, né, nossa inimiga, mas é um funcionamento, né, um acionador no nosso organismo de autopreservação, mas que precisa ser, sim, regulado, precisa estar regulada para que a gente esteja saudável. Ela se torna patológica quando isso acontece de forma desregulada, né? Quando não acontece de fato um perigo, uma situação de perigo não está acontecendo, né? Um perigo ali real, né? Que esteja acontecendo presente. Então o teu corpo te prepara para lidar com aquilo, mas aquilo não está acontecendo de forma presente. Aquilo está acontecendo de forma mental, né? Na sua mente. A gente chama de forma imaginária, né? Mas não é que você esteja inventando, não. Aquilo é real na sua mente, mas é uma produção da sua mente, né? A ansiedade, ela é necessária por quê? Ela é um acionador do nosso organismo, né? Que prepara o nosso corpo para lidar com perigos. Por exemplo, se você tiver que lidar com um perigo que você tenha que fugir, que você tenha que correr, né? O que faz o teu corpo ter aquela reação rápida e automática é a ansiedade. O que ela faz? Ela manda uma mensagem para o teu sistema nervoso, né? Que você está em perigo, você está em alerta. Então ela faz o seu coração bombear mais rápido para distribuir o sangue por todo o seu corpo, para que você tenha energia e velocidade, por exemplo, para correr daquela situação, né? O teu corpo, ele entra, né? Muita gente tem, né? Suor excessivo, tudo. Por quê? Porque o teu corpo está trabalhando mais rápido que o normal para que você fuja daquela situação, para que você corra, para que você se esconda, ou seja, para que você se preserve num perigo, né, real ali do dia a dia, né, de real que eu digo presente, né, palpável, né, uma situação que você viu que poderia estar em perigo, ou alguém que está sofrendo um acidente, você tem que ter aquela resposta rápida de ir lá socorrer, um acidente de carro que você tem aquele reflexo muito rápido porque o perigo estava presente. Então entenda isso. Ela é necessária por quê?
porque ela que desencadeia todo o funcionamento do nosso corpo para que a gente tenha respostas rápidas, para que a gente tenha energia suficiente. Deu para entender, Thay? Então, por isso que ela é necessária, né? Ela domina, né, no sentido de que dessa resposta do teu corpo, ela domina quando você não sabe o que fazer com o teu corpo e com a resposta, né, que ela tá dando, com os sintomas que ela tá demonstrando. Então, quando isso acontece, aí sim, é ela que domina, porque você não tá sabendo lidar com a presença dela, né? E é claro, quando ela tá desproporcional, né? Quando ela tá desproporcional, ou seja, não tá acontecendo, né? Não tem uma casa pegando fogo, não tem alguém em perigo, você não tá numa situação de perigo ali presente, mas o seu corpo foi acionado. Então é isso que eu quero falar com vocês, né? Primeiro, importante a gente entender aqui dois significados, né, que está associado à ansiedade. O medo, a emoção medo é o principal acionador da ansiedade. E o medo significa sentimento de grande inquietação diante da noção de um perigo real ou imaginário. Ou seja, o medo, né, não vem só daquilo que está presente aqui, que eu estou vendo, né, na minha vida, no dia a dia, nos perigos que a gente vê, né, quem mora aqui no Rio, então, né, vê muito noticiário, enfim, todas as cidades têm, né, de alguma forma, os seus perigos. Então, assim, não é só desse perigo real, né, de uma notícia que a gente vê e a gente fica, mas também do que é construído na sua mente. Preste atenção nisso. Tudo o que é construído, os medos que são construídos na sua mente, né? Lembra na aula passada? Quem não assistiu, depois assiste. A aula sobre traumas da infância. Ou seja, os medos que foram internalizados na sua infância, sabe? O medo de se sentir sozinha, de ser rejeitada, o medo de não ser suficiente, não ser boa o suficiente. Então, todos os medos que têm a ver com a sua vida emocional, eles também estão presentes acionando na sua mente. E a ansiedade significa sensação de receio e de apreensão sem causa evidente. Ou seja, na verdade, podendo ou não ter causa evidente, né? Por quê? Porque a ansiedade e o medo têm significados semelhantes, percebem? Porque onde o sentimento de ansiedade, onde a ansiedade está presente, o acionador principal, quem está lá de fundo, é o medo. E é isso que eu quero que hoje nessa aula vocês comecem a visualizar. Qual é o acionador da minha ansiedade? O que me deixa agitada, né? O que me deixa com o coração acelerado? O que me deixa suando? O que me deixa paralisada muitas vezes, né? Porque a ansiedade também, o medo paralisa. Então a ansiedade pode aparecer você mais paralisada. A própria procrastinação muitas vezes, né? Tem esse fundo, tem esse acionador. Quando a ansiedade precisa ser dominada? Quando ela está desproporcional. Ou seja, eu não estou num perigo real, né? Num perigo visível. Ela está desproporcional à minha realidade. Então, ela precisa ser controlada. E você vai identificar isso como? Vai identificar observando a construção de pensamentos. Ou seja, tudo tem a ver com o seu autoconhecimento. Né, cara? Tudo tem a ver com o seu autoconhecimento. Porque se você conhece, né, quais são os seus acionadores de medo, de perigo, sabe? É isso que vai te ajudar a identificar o que acionou a ansiedade naquele momento. O diagnóstico, né, em si, do transtorno de ansiedade é complexo. Então, assim, se você acha que talvez tenha realmente um transtorno, para a medicação, ela tá tomando, assim, a maior parte da sua semana, por longas semanas, então você precisa de uma ajuda especializada, tá bom? E o meu objetivo aqui, né, é te ajudar a compreender melhor como ela te afeta e o nível, né, que ela te afeta. Porque em cada uma de nós a ansiedade vai acionar algumas coisas diferentes, em níveis diferentes. Então, é importante que você identifique, né, como ela te afeta, em que níveis ela te afeta. Então, como que você vai conseguir dominar a ansiedade? Primeiro, né, identificando os seus pensamentos, né? Quais os pensamentos presentes no seu dia a dia? Por quê? Você vai perceber o quê? Que os pensamentos em relação, que alimentam a ansiedade, são pensamentos predominantemente em relação ao seu futuro. O que eu vou fazer? E se eu não conseguir? E se eu falhar? E se tal pessoa não fizer? E se ele não me amar? E se ela não...
Entendem? Então, essa perspectiva, né, do futuro, do eu preciso que aconteça, eu quero que aconteça, eu só vou ser feliz quando isso acontecer. Ou seja, essa perspectiva muito futura é uma sinalização importante, né? É uma sinalização importante que o quê? Que coloca o seu organismo em estado de alerta. Imagina comigo, né? Visualiza comigo. Tem uma casa, né? E aí tem aquela sirene de incêndio, aquele alarme de incêndio, né? A casa tem um alarme de incêndio. E aí os donos da casa saíram, não tem ninguém em casa. E daqui a pouco começa a soar o alarme de incêndio. O alarme de incêndio dispara. E a casa toca, 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 toca. Aí os bombeiros vão lá, né? Achando que é incêndio e tudo. Aí o bombeiro vai e tudo mais. Quando chega, a casa não tá pegando fogo. É mais ou menos isso que acontece. Ou seja, o alarme de incêndio está tocando dentro de você. A ansiedade é como se fosse esse alarme de incêndio. Um alerta de perigo. Só que não está pegando fogo, né? Externamente. Não tem um perigo externo ali, presente acontecendo. Mas não deixa de ser uma sinalização de que tem algo interno acontecendo. Então, qual é a produção de pensamentos? É o ponto 1, tá? Anotem aí. Qual é a produção de pensamentos? Para onde o seu pensamento está te levando? Em que direção os seus pensamentos estão te levando? Principalmente em relação ao futuro, ao depois, sabe? Há muito depois. E se acontecer? E se não acontecer? Eu queria que fosse assim e não é. Então, aquela perspectiva do que acontece depois é uma sinalização de acionar a ansiedade. Qual é a regulação nesse ponto? É ter consciência dos seus pensamentos. Entende? Ter consciência dos seus pensamentos. Por quê? Os pensamentos, eles são construídos por toda a sua experiência de vida, né? Você foi internalizando o que alguém pensou, o que alguém te disse, os conhecimentos que foram te passando, ou seja, os traumas também, né? As experiências dolorosas, tudo vem formando uma construção de pensamentos que podem ser, nesse caso, né, são disfuncionais. Então, tudo que você ouviu, tudo que você viu, toda a experiência ao longo da sua vida foi formando até hoje, né, essa mulher adulta, né, mas com essa construção de pensamentos, essa forma de pensar. Então, essa forma de pensar, ela já está automática em você. E a gente não é ensinada, né, a parar para pensar no que a gente está pensando. Mas eu preciso dizer isso para você. Você precisa parar para pensar no que você está pensando. Ter consciência dos seus pensamentos é o primeiro pilar para você dominar a ansiedade. Por quê? Porque ela é acionada principalmente por essa construção de pensamentos. Então, como que eu, né, moro aqui, nesta casa, né, que sou eu mesmo, né, a sua vida, o seu corpo, né, a sua casa, né, e você não conhece o que está acontecendo aí dentro, sabe? É como se você entrasse numa casa que você não conhece, você não sabe onde é o quarto, você não sabe onde é a cozinha, você não sabe onde estão guardadas as coisas. Então, ou seja, é o pilar, né, da nossa saúde emocional, que é o autoconhecimento. Então, a construção de pensamentos, né, é automática e precisa ter a tua consciência. Você precisa conseguir identificar, ter consciência de, opa, vocês vão falar isso pra mim depois. Opa, Rogéria, o que eu tô pensando? Nossa, eu só penso coisas horríveis. Eu formo um cenário. Ó, um exemplo pra vocês, nessa construção de pensamento. É ir lá na frente. Você forma o pior cenário de uma situação que não aconteceu e muito provavelmente não vai acontecer, porque a maioria das nossas construções, já tem estudos, né, que mostram, a maioria das nossas construções na mente nunca vão acontecer. Então, cenários catastróficos, do pior que pode acontecer, do pior que a pessoa pode falar, do pior que a pessoa pode dizer. Quantas aqui, talvez, acho que até eu, na época da faculdade, foi falar na frente das pessoas e achou que ia ser péssimo, horrível, né? Ficou com muito medo e tudo. E chegou na hora, foi tranquilo. Não foi nada daquele terror. Então, entenda isso. Essa consciência de pensamentos é o primeiro pilar para você dominar a ansiedade, porque é daí que ela é acionada. Olha só, se você pensa num cenário, né, uma situação, e até falou que dá medo,
E aí, por que que sonha, né? Porque você fica com aquilo, tudo que a gente fica na nossa mente, né? Na nossa produção mal resolvido, tende a voltar. Volta como pensamento, volta no inconsciente, por isso que volta nos sonhos também. Porque volta, é como se ficasse pedindo uma resolução, pedindo um fechamento. Então, o que eu quero de forma prática, né, que vocês passem a conseguir fazer? A anotação, faz um diário dos seus pensamentos. No final do dia, no momento que você achar melhor, você vai fazer um registro desses pensamentos. E no final do dia até ajuda, né, para te acalmar um pouco, para te relaxar, para você conseguir dormir. Se você tem dificuldade de dormir, se alguém tem dificuldade de dormir, isso vai contribuir também com essa regulação. Então, eu quero sugerir isso para vocês. Faça um diário dos pensamentos, para você tomar consciência de forma ativa da produção de pensamentos, porque tem pensamentos ali que você simplesmente quer esquecer dele, nem quer que ele esteja lá, mas ele tá lá. E muitas vezes ele tá lá como um martelo batido, sabe? Como um definidor, como uma verdade absoluta. Só que hoje, se você parar para pensar, você não acredita naquilo. Você sabe que aquele pensamento não é bom para você. Aquele pensamento não te ajuda, mas ao mesmo tempo você não consegue fazer nada com ele, não é assim? Tudo que é projetado nesta tela, né? Nessa tela aqui, o nosso cérebro, o seu cérebro, ele não separa o que é real do que é imaginário. Então, tudo que você projeta aqui, todo esse cenário de pensamento, uma cena, né? Você monta a cena todinha. O seu corpo, o seu emocional vive como se aquilo fosse verdade. Como se você estivesse vivendo naquele dia, naquele momento, exatamente o que está sendo produzido aqui. Olha isso. Olha o poder, né, que pode ter os nossos pensamentos. E olha ao mesmo tempo que responsabilidade, né, que a gente precisa ter de conseguir gerenciar esse pensamento, sabe? Por quê? Porque é você. O pensamento, ele não tá ali, né, solto. Ele é, né, uma estrutura em você. Só que precisa que você assuma isso também de forma ativa. Precisa ter você identificando, peraí, opa, olha o que eu tô pensando. Esse cenário eu tô pensando que pode acontecer isso, mas peraí, tá acontecendo? Então, eu quero que você consiga ser, né, assertiva nessa observação, em conhecer os seus pensamentos, tá bom? E aí, o ponto 2, que tem a ver com isso também. Tudo bem não ter o controle de tudo o tempo todo. Por quê? Que bom. Porque o que aciona muito a nossa ansiedade, né? É ter que controlar, ter que estar com tudo, né? 100% acontecendo como você gostaria. E infelizmente, né? Isso não é real. Nem tudo vai acontecer do jeito, né? Exatamente como você gostaria o tempo todo. E às vezes você produz um cenário, também a sua mente, né, vai no pior cenário por isso, porque você quer controlar muito aquela situação, né? É claro que minimamente a gente vive, né, com um certo nível de controle, lidando com as nossas coisas, organizando, né, as nossas coisas, mas não é tudo. Você não vai ter o controle de tudo o tempo todo. E saber administrar, e saber ser flexível com essa possibilidade de não estar ali, sabe, incisiva, tendo controle de tudo, vai ser fundamental para dominar a sua ansiedade também. Por quê? Porque acaba sendo um pouco de rigidez, sabe? As coisas só vão ser boas se acontecerem desse jeito, né? Eu só vou ser feliz se acontecer tal coisa aqui no meu aniversário. Gente, eu ouço isso no consultório, né, o tempo todo, da expectativa, né, de que algo aconteça. O dia do meu aniversário eu espero tal coisa, no tal dia eu espero isso do meu marido, eu espero isso dos meus filhos, eu espero. Ou seja, controlar como, né, e ter muita expectativa em relação ao outro. Então, esse pilar também vai te ajudar. Dominar a ansiedade também passa por equilibrar a sua expectativa nas outras pessoas, né? E não vai ter como ter tudo exatamente do jeito que você gostaria que fosse, para que você seja feliz, ou para que você esteja bem, né? Ou para que para que aquilo, né, faça sentido na tua mente. Então, entenda isso. O cenário nem sempre vai ser perfeito, né, para você estar feliz.
você vai precisar administrar um cenário que nem sempre vai estar do jeito que você gostaria, sabe? Vai precisar aceitar e acolher o momento presente do jeito que ele se mostra, do jeito que ele é. Eu escuto muito isso, né? Eu queria que tal pessoa se comportasse desse jeito, meu marido, os meus filhos, né? Os meus amigos. Eu sempre querendo que o outro, né, faça algo, se comporte de tal forma que na minha profissão, eu queria que meu chefe fizesse isso, eu queria que meu chefe me reconhecesse, eu queria... Ou seja, é muita expectativa de eu queria. E aí, pra fora, né? Você cria esse cenário de que só vai ser bom se acontecer daquele jeito. Faz sentido pra vocês? E aí você coloca a perspectiva o quê? Desse futuro que vai ser bom daquele jeito, né? E aciona o seu corpo. Por quê? Porque liga um alerta, né? De não ser, talvez de não ser suficiente, ou de ter que dar conta de tudo o tempo todo, de ter que deixar tudo 100% perfeito o tempo todo. Então, olha o peso que isso tem, né? A ansiedade, lembra disso, é o seu corpo te sinalizando que tem algo desregulado e que está no seu controle, na sua expectativa. O que você vai fazer daqui até aí, ó. O que está no meu controle aqui até aí. Agora, o que você vai fazer com isso? O que o outro vai fazer com aquilo, sabe? O que o outro vai me dar de retorno? Não tá no meu controle. Essa expectativa sendo, claro, né, gente? A gente tá falando aqui de excessos, né? Claro que em algum nível a gente vai criar expectativa. A gente é ser humano, a gente é assim. E a gente, além de ser ser humano, a gente é mulher, né? Então, é claro que de alguma forma a gente vai criar. O que eu quero dizer, acho que deu pra vocês entenderem, né? É vocês conseguirem regular essa expectativa de forma coerente, né? De forma que traga você para o momento presente. Peraí, mas isso é possível, né? Mas isso aqui é possível? Isso aqui é necessário, né? A outra pessoa já agiu dessa forma para que eu espere, né? Tem muitos cenários que o outro nunca foi daquele jeito e as pessoas estão esperando que o outro seja de uma forma que ele nunca foi. Né, eu já fiz várias sessões, né, tive vários atendimentos em que eu perguntei, mas essa pessoa já foi assim? O que faz você esperar que ela seja assim? Não, ela nunca foi. Eu só queria que ela fosse. Olha isso. É muito fora, né, dessa realidade. Então precisa o quê? Que a gente volte. Eu quero, nesse ponto aí, eu quero que você se traga de volta para o momento presente. O que eu vivo hoje? O que eu tenho aqui agora, sabe? Quem são as pessoas que estão na minha vida hoje, agora? Quais são as pessoas que eu me relaciono? Quem elas são de verdade? Por quê? Porque a gente vive numa vitrine, né? Infelizmente, a rede social dá uma sensação, né, de vitrine, de que eu posso escolher como que a pessoa é, como que ela se comporta, como que isso, como que aquilo, e a gente vai internalizando as, né, várias personalidades que a gente assiste todo dia e vai acreditando que aquela pessoa é melhor do que a nossa família em casa. Aquela pessoa é melhor que os nossos amigos, aquela pessoa é melhor, né, que o pessoal do meu trabalho. Então a gente vai o quê? Comparando, né, e colocando uma expectativa irreal nos relacionamentos reais do dia a dia. O que eu tô querendo, sabe, controlar? Em que eu tô rígida, que tem que ser só de um jeito o tempo todo? Quais são os pensamentos que estão aqui, ó, o tempo todo e que eu não tô observando, que eu não tô filtrando, sabe? Então, ou seja, você vai começar a exercitar isso de forma intencional. A gente tem interpretação automática de uma situação pelo medo, por uma fragilidade de algo que a gente viveu antes e que não foi totalmente resolvido. Então, entendam isso. Tudo que acontece hoje aí na sua vida, no seu dia a dia, né? A tua interpretação é baseada o quê? Nessa construção de pensamento e da tua história, da tua experiência de vida. Mas essa experiência de vida está acionando que tipo de emoção? Sabe? O que está acionando em você? É medo de quê que você tem? Ela reconheceu o medo de ser abandonada. Mas esse relacionamento te sinalizou o abandono em algum momento? Ou foi um outro relacionamento que te sinalizou? Então é isso que eu quero que vocês, sabe, tenham em mente de, peraí, por que eu tô me sentindo assim? O que tá me fazendo me sentir assim? Que pensamentos são esses que eu tô, né, que eu tô internalizando, que eu tô validando, que estão me fazendo me sentir dessa forma? Entendem? Você vai precisar
começar a tomar consciência desses pensamentos acionadores. Você vai precisar exercitar essa observação. Primeiro, parar para pensar sobre o que você está pensando. Registrar. Segundo, registrar esses pensamentos. Criar um diário, né? Um diário mesmo, um caderninho, né? Dos seus pensamentos. Para que você conheça esse conteúdo. Para que você entenda o quê? O que esse conteúdo te faz sentir. E quais são os pensamentos que têm a ver com o seu medo, sabe? O medo mais íntimo. Terceiro é isso, reconhecer as suas emoções. Você tem medo de quê? Sabe? Você tem medo de quê na sua vida? Né? O que te traz esse acionador? Porque assim, não é o que acontece, é como a gente interpreta, sabe? Não é o que acontece aqui fora, é como você interpreta, é como você lida com aquilo. Então, vai precisar, né, um esforço nosso, né? Eu não fui da noite pro dia, né? Claro que quando eu comecei a faculdade, eu comecei a me cuidar, comecei a fazer terapia, e aí eu comecei nesse processo de autoconhecimento, mas foram muitos anos, né? E até hoje, né, gente? Até hoje, tem coisa que eu paro e falo, nossa, né? Errei. Só que hoje, quando você constrói isso, você consegue voltar um pouco mais rápido. Mas não é que não acontece. A nossa vida continua sendo uma montanha-russa, né? A nossa vida emocional. Mas agora você vai começar a construir o quê? Mais autonomia. Você vai começar a construir mais autoconhecimento, mais autoconsciência. Você vai parar para perceber, opa, isso aqui me afeta. Isso aqui me afeta porque aciona tal botãozinho aqui dentro da minha mente. Então é isso que eu quero. A gente vai precisar fazer a 2, né? A gente vai fazer semana que vem, eu acho que é a 2, tá bom? Não vai dar pra falar de tudo. Então, mas hoje, o que eu quero que vocês fixem na mente de vocês? A ansiedade, né? Ela é acionada, né? Principalmente pela emoção do medo. E é importante que você tenha consciência, né? De que medos são presentes. Sabe? Que medos ainda estão aí dentro, não foram bem resolvidos, né? Medos emocionais, medos que têm a ver com seus traumas. O que te aciona para que você esteja atenta? Você fala, opa, essa construção de pensamento reforça o meu medo. Então eu preciso enxergar o pensamento, mas ao mesmo tempo ressignificar. Falar, opa, não, esse pensamento não é verdadeiro. Precisa compreender, peraí, pensar desse jeito me ajuda ou me atrapalha, né? Porque nem todo pensamento, né? Na verdade, a maioria dos pensamentos que a gente tem não são bons, né? Eles não nos ajudam. Só que eles estão lá de forma automática, sabe? Fazendo download. Fazendo de forma automática. Você nem parou para mexer neles, para perceber eles. Então, escuta isso. Um ponto importante, né? Você questionar o pensamento, o que a gente falou, parar para pensar no que você está pensando e questionar esse pensamento já faz com que ele quebre a força. Então, qual é o significado que tem pensar do jeito que você está pensando, sabe? Pensar sobre as pessoas, pensar sobre nos contextos de vida que você está pensando. Não, apesar de não ser um processo fácil, mas é um processo transformador. E a única pessoa que consegue fazer isso pela gente é a gente mesma, sabe? É a gente se permitir ir lá, acessar essas dores, sabe? Acessar esses pensamentos, cuidar da nossa vida, né, emocional, cuidar da sua mente de uma forma ativa, sabe? A nossa mente, né, quantas vezes ela tá lá, aérea, a gente nem sabe o que tá acontecendo, nem sabe o que tá pensando. Então, assim, o que eu quero, de verdade, incentivar vocês cada vez mais é que vocês cuide da sua mente de forma ativa, sabe? Esteja você falando, não, peraí, né? Pensar desse jeito não tá me ajudando. Não, não é verdade isso, sabe? Precisa ser você, essa pessoa ativa. Nem sempre a gente vai ter uma outra pessoa de fora para fazer isso, né? Eu, em muitos momentos da minha vida, eu também não tive. Não tive alguém de fora, né? Claro, em muitos momentos eu tive meu marido, né? Tive alguém, mas com as nossas questões, né? Coisas que às vezes a gente não fala pra ninguém. A gente vai precisar estar ali. Opa, peraí. Isso aqui não me ajuda, isso aqui me atrapalha, né? Então, pra gente finalizar, eu quero ensinar pra vocês uma respiração. Respiração chama respiração diafragmática. Muitas de vocês devem conhecer, porque é muito conhecida, né? Que é a respiração que você faz aqui, abaixo, né? Abaixo do seu busto, no seu diafragma. E você vai sentir, não vai sentir aqui no peito, vai sentir o diafragma estufar
e esvaziar. E você vai fazer essa respiração, se você puder aí, encosta aí na sua cadeirinha, onde você estiver, e faz junto comigo. Você vai fazer essa respiração inspirando pelo nariz, contando até 4. Você vai fazer 2, 3, 4 e vai soltar pela boca devagar. Inspira pelo nariz devagar, solta pela boca. Você inspira contando até 4, solta devagar contando até 6. Inspira 1, 2, 3, 4, solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que que isso vai fazer? Vai oxigenar o seu cérebro, né? Trazer o seu organismo para o momento presente. A respiração é um presente que Deus deu pra gente, né? Que ela é reguladora. Então vai te ajudar. Se você não conseguir dormir à noite, né? Tiver com dificuldade de dormir, faz a respiração, né? Ou seja, equilibra o teu organismo, organiza os seus pensamentos. Lembrem disso. Não vai dormir com tudo bagunçado, pensando um monte de coisa. Não. Para. Coloca lá seu caderninho, né, da imersão. Façam isso e me mostrem, me marquem. Um caderninho lá só para imersão, sabe? Um caderninho lá, imersão raízes, meus pensamentos. Eu tô pensando isso, hoje meu dia foi isso. Coloca lá, coloca para fora, né? Esvazia, organiza a sua cabeça. Se puder, tira a tela 1 hora, pelo menos 1 hora antes de você dormir. Sai da tela, desliga o computador. Por quê? Todos esses estímulos vão produzir mais e mais pensamentos. Então a tua mente não desliga. Ela não desliga o teu organismo. Ela fala, não, ainda tá trabalhando, porque a tela tá aqui, né? É dia ainda. O seu olho tá visualizando claridade, né? Então, ainda preciso trabalhar, A sua mente fica lá, não para. Então, esse cansaço mental, né, é devido a essa superprodução também de pensamentos e informação. Uma superestimulação, né, de informação. Então, acalma, sabe? Usa 10 minutinhos ali do início do dia e final do dia para respirar, para pausar, para anotar, fazer seu diário, colocar para fora, lembrar pelo que você é grata, sabe? Pelo que você foi grata naquele dia, se trazer para o momento presente. Pensa, se você parar para pensar, tudo é pro depois. Amanhã eu tenho que fazer isso, depois da manhã, semana que vem, não. Se traz para o momento presente. Não, hoje o dia aconteceu isso, eu sou grata por isso que aconteceu, eu sou grata pela minha família, por estar com saúde, ou seja, pelo que você é grata naquele dia. Faz exercício de se trazer para o momento presente. Isso vai contribuir cada vez mais, né, com essa autorregulação e você dominar a ansiedade. Dominar a ansiedade fala sobre você se conhecer, né, sobre você acessar esses lugares, né, que ainda estão escondidos em você e é árduo, é desconfortável, mas traz transformação para a vida de vocês, né, para nossa vida. O que traz cura, traz transformação, né, é o nosso esforço. Mas vale a pena porque é uma mudança de dentro para fora, né? É você conhecer o seu ambiente interno. A gente é saudável quando a gente conhece o nosso ambiente interno.